Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Espero que estejam gostando e peço que se inscrevam no canal e também acionem o sininho para receber informação quando for postada uma nova aula ou mesmo um caso clínico interessante sobre o tema que a gente vem discutindo por aqui. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte da aula sobre anatomia e variações anatômicas dos seios paranasais e das fossas nasais através dos exames de imagem. Bem, os seios paranasais ou cavidades paranasais são uma de cada lado e com denominação a depender do osso de sua origem. São eles os seios maxilares, etimoidais, frontais e esfenoidais. Os seios maxilares, como o próprio nome diz, têm origem no osso maxilar ou maxila e são um de cada lado, facilmente estudados através da tomografia computadorizada nos 3 planos. Aqui no plano coronal, a gente começa a observar bem a amplitude do seio maxilar direito e aqui do seio maxilar esquerdo, que já estão presentes desde o nascimento e vão se desenvolver até por volta dos 14 anos de idade. Ele apresenta relações anatômicas importantes que devemos estudar e descrever durante a elaboração do laudo tomográfico. Superiormente, a sua relação anatômica é com o assoalho das órbitas e, consequentemente, com o canal dos nervos infraorbitários e com o conteúdo das cavidades orbitárias propriamente ditas. Inferiormente, apresenta a relação anatômica tanto com a cavidade oral quanto com as unidades dentárias ou dentes da maxila. Posteriormente, vai apresentar uma relação anatômica com as chamadas fossas pterigopalatinas, uma de cada lado e que são mais facilmente delimitadas no plano axial da tomografia, tendo uma relação importantíssima com a parede lateral dos seios maxilares. Aqui a fossa pterigopalatina esquerda e a fossa pterigopalatina direita, que são regiões anatômicas pequenas, mas por onde passam estruturas vasculares e neurais muito significativas e que é assunto por uma aula sozinha e bastante intensa, porque tem muitas patologias que podem se originar nesta topografia. Bem, a drenagem da secreção dos seios maxilares vai ser para o chamado ósseo principal de drenagem, que localiza na região medial e superior, e vai se continuar através do infundíbulo etimoidal. Então, geralmente, a secreção ela é drenada e se inicia o batimento ciliar no assoalho do seio, que vai então se propagar pelas paredes medial, anterior, lateral e posterior e alcançar o ósseo principal de drenagem. Daqui a secreção passa para o infundíbulo etimoidal, depois para o hiato semilunar e em seguida para o meato médio, de onde vai alcançar a nasofaringe, e essa secreção, então, vai ser deglutida periodicamente ao longo do dia. Bem, em torno de 10 a 25% das pessoas pode existir também um ósseo secundário de drenagem, que vai se localizar na parede lateral das fossas nasais ou parede medial dos seios maxilares, às vezes recoberto apenas por uma fina mucosa, e é uma região denominada de fontanela posterior. Independentemente da presença ou não desse ósseo secundário, a drenagem vai ainda ser feita pelo ósseo principal deste seio. Este ósseo secundário, ele é interessante na situação patológica da presença de um pólipo antroconal, que é um pólipo que se origina no antro de um seio, no caso, um antro maxilar, e vai, então, se direcionar para a fossa nasal e chegar à coana e, consequentemente, à nasofaringe. Como a gente pode observar nesse caso, uma lesão, né, com feitio polipoide, que, ao invés de se estender para a fossa nasal através do infundíbulo etimoidal, ela sai através do ósseo secundário,
que a gente observa aqui no plano axial, aqui do lado direito, vai se estender para a fossa nasal adjacente e depois para a nasofaringe. Aqui numa janela de partes ósseas e aqui numa janela de partes moles, sem contraste, pós-contraste, observando apenas um discreto realce homogêneo dessa lesão. Então, aqui é um diagnóstico por imagem de um pólipo antrocoanal ou também denominado de pólipo de Keeler. E 80% das vezes essa extensão para a fossa nasal se faz através da presença do ósteo secundário fontanela posterior. Bem, os seios maxilares, eles mais comumente eles são simétricos e bem desenvolvidos, como nessa paciente. Mas pode existir uma assimetria e uma hipoplasia uniobilateral. Nesse caso, há uma hipoplasia unilateral do seio maxilar direito, que tem dimensões significativamente menores do que o seio maxilar esquerdo. Então, a hipoplasia é mais comumente bilateral, embora rara, em 7% das vezes, e unilateral em 2%. Então, a hipoplasia é observada em torno de 10% das pessoas, como foi demonstrado nesse artigo antigo, mas que ele é muito interessante porque faz a gente lembrar de sempre olhar a posição do processo uncinado quando a gente observa a hipoplasia de um ou dos dois seios maxilares. Então, ele chegou a classificar essa hipoplasia em 1, 2 e 3, a depender da presença ou não de alteração morfológica ou posicional do processo uncinado. Então, como eu disse, foi encontrada uma prevalência de 10% de hipoplasia de seio maxilar, num estudo que fez uma avaliação de 202 tomografias consecutivas no plano coronal. Destas hipoplasias, eles classificaram em torno de 7% do tipo 1, onde o processo uncinado estava normal, o tipo 2 em apenas 3%, onde existia uma chamada atelectasia ou hipoplasia do processo uncinado. A gente vai ver que, na verdade, o processo uncinado ele vai estar deslocado lateralmente e vai tocar na órbita. E o tipo 3, onde não se identificava o processo uncinado, uma hipoplasia geralmente mais significativa do seio maxilar, observada apenas em 0,5% desses casos. Então, quando a gente observa uma hipoplasia do seio maxilar de um ou dos dois lados, a gente tem que olhar o processo uncinado. Então, nesse caso, há uma assimetria dos seios maxilares com uma hipoplasia do lado direito e o processo uncinado, aqui bem visto, em posição usual, em fundíbulo etimoidal, bem amplo e pérvio. Já nesse paciente, o que é que a gente observa? Realmente também existe uma hipoplasia significativa do seio maxilar direito em relação ao contralateral. Aqui a gente observa no lado esquerdo o processo uncinado em sua posição usual com um infundíbulo etimoidal pérvio. Já nesse lado, quando a gente tenta desenhar, a gente vê uma linha densa do processo uncinado que está deslocado lateralmente, praticamente toca no assoalho da órbita desse lado. Isso ocasiona uma alteração da dinâmica do ar, uma pressão negativa que vai ocasionar uma deformidade também das paredes dos seios, que vão tender a se abaular para dentro do seio, e aí pode ter uma deformidade da face neste lado. Pode haver uma descida do assoalho da órbita, tem um infradesnivelamento da órbita, as paredes do seio elas podem ficar côncavas, tanto a lateral como a anterior, dando um abaulamento interno da face deste lado. E isso é chamada como a síndrome do seio silencioso ou também síndrome do processo uncinado atelectásico. Então, às vezes, o paciente chega com a suspeita de uma formação expansiva ou tumoral no lado contralateral, ou seja, normal. E quando a gente avalia o exame de imagem, na verdade, é um abaulamento interno, uma assimetria por abaulamento interno e uma descida da órbita do lado onde o processo atelectásico está comprometido, desviado lateralmente, tocando no assoalho da órbita, associado a uma hipoplasia do seio maxilar ipsilateral.
Então, esse processo de alteração da dinâmica pode estar associado a acúmulo de secreção, espessamento mucoso e uma sinusopatia crônica, como observada neste caso. Então, às vezes, você pode estar com o seio preenchido por ar, mas na grande maioria das vezes vai ter uma sinusopatia em associação. Bem, lembre dessa situação. E o terceiro tipo que a gente viu que é raríssimo é quando você não identifica uma o processo sinado, na verdade, qual seria uma agenesia, como nesse caso, que foi um exemplo do artigo, e você vê que também os seios maxilares praticamente também não estão desenvolvidos nesse caso. Bem, em relação ao seio maxilar, a gente pode também descrever situações como essa, onde existe uma deiscência do canal do nervo infraorbitário. Lembre que ele deve estar posicionado bem no assoalho. Então, isso poderia ter um maior risco de lesão nesse nervo quando fosse ser feita uma cirurgia nesse seio maxilar. Nesse caso, o canal está até presente, mas existe septação interna no seio. Então, essas septações dentro do seio, algumas linhas ósseas em permeio, elas são frequentes, a gente deve descrever. E, nesse caso, ainda estava inserido no canal do nervo infraorbitário, que poderia ter ainda um maior risco se fosse feito um tratamento cirúrgico de um conteúdo, desta sinusopatia, um tumor dentro desse seio. Bem, outra variação anatômica que nós devemos falar e prestar atenção se existe ou não é uma célula extramural de Halley. Então, essas células chamadas extramurais, que podem ser descritas relacionadas a vários seios paranasais, como nós veremos a seguir, elas todas têm origem no etimoide, ou nos seios etimoidais. A célula de Halley é uma célula extramural, etimoidal, e que vai se desenvolver, se estendendo para dentro do infundíbulo etimoidal, tendo uma relação com o assoalho da órbita. Então, é uma célula etimoidal que se projeta para baixo do assoalho de cada órbita, pode ser unilateral ou bilateral, como nesse caso, e vai acabar tendo uma relação anatômica importante com o infundíbulo etimoidal, ou seja, com a drenagem dos seios que drenam para o complexo osteomiatal que a gente estudou bem na aula passada. Pode o paciente tem associação ou não com a sinusopatia, nesse caso, os seios maxilares estão preenchidos apenas por ar, mas pode, né, ser um fator obstrutivo associado, ocasionando uma obliteração da coluna aérea dos infundíbulos etimoidais, como nesse paciente, onde há um espessamento mucoso circunferencial até discreto dos seios maxilares, mas que se estende e esse espessamento mucoso oblitera os infundíbulos etimoidais, que, além disso, tem uma célula de Halley em cada lado, também preenchidas com conteúdo líquido inflamatório, como a gente viu no caso das bulas pneumatizadas, com as conchas nasais pneumatizadas, as conchas bulosas, obstruindo a drenagem, que pode ser a causa dessa sinusopatia, que pode vir a ser de repetição ou virar crônica e ser necessário algum procedimento cirúrgico. Há também espessamento mucoso em células etimoidais e obliteração ainda também dos hiatos semilunares e meatos médios, aqui também colaborado por espessamento do revestimento mucoso das conchas médias, além da presença de uma concha bulosa à direita. Essas células de Halley, além de preenchidas por conteúdo líquido, elas podem estar preenchidas apenas por ar, como a gente viu nesse caso, e podem ser proeminentes, como nesse paciente. Aqui é uma grande célula de Halley à esquerda. Eu costumo descrever e dar as dimensões dessas células etimoidais de Halley, extramurais de Halley, falando como ela se relaciona com o infundíbulo etimoidal, se ele persiste, perde ou não. E um fato importante, quando ela é proeminente, quando o cirurgião penetra no seio maxilar, ao invés de ele estar na cavidade maxilar, ele achar que está na cavidade, ele pode entrar numa célula de Halley pensando que está no seio maxilar. E qual o risco disto? Lembrem que a célula de Halley tem uma íntima relação com o assoalho da órbita, então pode haver um maior risco
de lesão, né, do assoalho da orbe e consequente complicação orbitária de uma cirurgia. Então, a gente sempre deve descrever. Então, lembrando das lamelas basais, a gente viu que a primeira lamela basal, no caso normal, é o processo uncinado. A segunda lamela, lembrem, é a bula etimoidal. Mas, quando a gente tem uma célula de Haller proeminente, como neste caso, bilateral, que a gente deve dar dimensões, você vê que ainda está pérvio o processo, o infundíbulo etimoidal desse lado e também desse, mas há um estreitamento. E mais disso, quando a gente traça, você vai ver que a segunda lamela basal passou a ser a célula de Haller, que a bula etimoidal ela foi deslocada da sua posição usual, ela foi substituída por uma célula de Haller. Então, lembrar que essa célula de Haller, ao invés de ter relação, ser uma porta, um door, para o recesso retrobular, ele vai ser uma porta para o próprio seio maxilar que está atrás dele e a cavidade orbitária que está aqui, com a íntima relação com a sua parede lateral. Bem, lembrando de pneumatizações, podem também haver pneumatizações variantes nos processos uncinados. Então, aqui o processo uncinado direito e o processo uncinado esquerdo com pneumatização. Mais uma vez, lembrem que quando o otorrino ou cirurgião faz uma endoscopia, ele vai ver um abaulamento da mucosa, ele não vai saber se aqui é um pólipo ou se é uma doença, um tumor subjacente, mas, na verdade, a tomografia vai deixá-lo tranquilo, dizendo que aqui é apenas uma pneumatização do processo uncinado, que pode também ocasionar redução da via aérea, da coluna aérea do infundíbulo etimoidal ou mesmo do meato médio adjacente. Bem, passando para os seios etimoidais. Os seios etimoidais, à semelhança dos maxilares, também estão presentes ao nascimento. E, logicamente, seu osso de origem é o osso etimoide. O osso etimoide, ele é constituído de 4 porções. A gente já viu até algumas relacionadas à fossa nasal, pois ele faz parte do teto das fossas nasais. Então, quais são as partes? Uma lâmina horizontal ou cribiforme ou crivosa, que é o assoalho das fossas olfatórias e que fazem parte do teto das fossas nasais. Uma lâmina perpendicular, bem extensa, que também a gente viu na aula passada, que é parte do septo nasal, ou seja, da porção óssea do septo nasal, que vai se juntar com o vômer, o osso vômer inferiormente, e por 2 massas laterais, que são os labirintos etimoidais ou as células etimoidais propriamente ditas, e que elas não têm uma cobertura óssea importante ou espessa, e quem que vai fazer essa cobertura óssea superior é a fóvea etimoidal, que faz parte do osso frontal. Aqui, mais uma vez, mostrando a anatomia normal do etimoide, lembrar que o etimoide também vai constituir as conchas nasais superiores e conchas nasais médias e também os processos uncinados. Bem, os seios etimoidais também têm relações anatômicas importantes. Lateralmente, eles são revestidos por um fino osso, separando eles das cavidades orbitárias, que são as lâminas papiráceas. Então, ossos de espessura fina, facilmente lesados em traumas de face e que podem dar aquela deiscência que a gente viu também na aula passada. E a relação superior, que também a gente viu previamente, que é com a cavidade intracraniana através das fossas olfatórias e também pelas fóveas etimoidais. O etimoide ou os seios etimoidais atualmente são divididos em 2 partes. O etimoide anterior e o etimoide posterior, ou os seios esfenoidais anteriores e os seios esfenoidais posteriores. Lembrando, como a gente viu, que as células anteriores, que antigamente eram separadas em anteriores e médias, elas vão drenar para o meato médio, que faz parte do complexo osteomeatal,
E as células etimoidais posteriores, o etimoide posterior, vão drenar para o meato superior e vão se juntar com as secreções vindas dos seios esfenoidais que chegam no recesso esfenoetimoidal. Então, essa drenagem, a gente vai conseguir separar o etimoide anterior do etimoide posterior quando a gente identifica a extensão lateral ou diagonal da concha média, que é a lamela basal, e quando a gente identifica a concha superior, que já está posicionada na região do etimoide posterior, como a gente já falou bastante sobre esse tema na aula passada. Bem, como eu já havia aventado, existem várias células que vão formar variantes anatômicas e se relacionar com vários seios paranasais. E todas vão ter origem no etimoide. Então, o etimoide ele se prolifera e se desenvolve para todos os lados e podem, dessa forma, ocasionar variações anatômicas que são chamadas as células etimoidais extramurais. São as células frontais, aguernases supraorbitárias, que vão ter relação com os seios frontais, como veremos mais adiante. A célula de Haller relacionada aos seios maxilares, como a gente já viu previamente, e a célula de Onode, ou Onodi, que vão estar relacionadas aos seios esfenoidais. E o labirinto etimoidal, como eu gosto de chamar o etimoide, sobretudo anterior, é formado pelas células intramurais. E como é essa definição? As células intramurais são aquelas que, ao se desenvolverem, ela mantém contato com o labirinto etimoidal, com o seu local de origem. Já as células extramurais, com seu desenvolvimento, elas se desgarram e não vão ter relação, não vão tocar com o etimoide propriamente dito. Na verdade, vão estar se relacionando com outros seios paranasais. Bem, passando para os seios frontais. Os seios frontais, diferentemente dos dois anteriores, eles não estão presentes ao nascimento. E o desenvolvimento é mais lento e vai chegar a se tornar com uma dimensão usual e final por volta dos 20 anos de idade. Então, até uns 10 anos de idade, é melhor a gente nunca falar de hipoplasia. Eu só falo de hipoplasia dos seios frontais a partir dos 20 anos, quando termina o seu desenvolvimento usual. Os seios frontais, eles são assimétricos. A sua pneumatização comumente é bem assimétrica. É raro encontrar um paciente com seios frontais dessa forma, relativamente simétricos. Então, eles podem ser avaliados em todos os planos, né? Aqui dessa forma coronal, a gente vê eles de uma forma bem fácil e anatômica. Então, o mais comum é encontrarmos ou aplasias e, sobretudo, hipoplasias e também variações da sua pneumatização. Nesse caso, uma pneumatização extensa, bilateral, com alguns septos internos, né? Contornando totalmente a cavidade orbitária. Então, relação anatômica óbvia é inferiormente com as cavidades orbitárias e superiormente com a cavidade craniana. Então, é comum, é um risco grande você ter abscessos ou complicações intracranianas de sinusopatias provindas dos seios frontais. Uma variação anatômica que acontece é pneumatizações assimétricas e bem proeminentes, que podem acontecer em outras partes do nosso corpo, em outros seios, né, ou estruturas intracranianas, mas é mais comum com os seios frontais, que são pneumocinos dilatas, que, na verdade, é um desenvolvimento anormal e proeminente do seio frontal, que pode ser uma variação anatômica, a gente tem que descrever, porque às vezes pode confundir, tem gente que confunde com alguma formação expansiva, mas você vê que, na verdade, é um seio frontal bem desenvolvido e bem proeminente desse lado, e você pode colocar um proeminente desenvolvimento, pneumatização do seio frontal à direita, caracterizando a variação anatômica de pneumocinos dilatas. Às vezes, essa dilatação proeminente ou pronunciada de uma parte ou de um seio pode estar associada a um meningioma intracraniano. Por quê? O meningioma comumente ocasiona uma remodelação, um remodelamento do osso subjacente, que geralmente é uma hiperostose, ou seja, um espessamento e um aumento da densidade do osso adjacente. É um tumor de crescimento lento e acaba ocasionando essa reação secundária na cavidade craniana subjacente.
Se ao invés de ter osso, eu tiver um seio paranasal, como seio frontal nesse caso, pode haver uma dilatação, uma proeminência da pneumatização relacionada ao efeito, né, desse tumor subjacente. Bem, a drenagem do seio frontal ou dos seios frontais é para o chamado recesso frontal, porque não existe um canal específico de drenagem, um ósseo específico de drenagem. A gente pode avaliar e deve observar como está o recesso frontal, tanto no plano coronal, aqui, que vai estar margeado por as células etimoidais, e vão chegar aqui ó, no meato médio, se encontrar também com secreções provindas do infundíbulo etimoidal, e no plano sagital. Os otorrinos adoram avaliar os seios frontais pelo plano sagital. Então, aqui você vê o seio frontal e a drenagem através do recesso frontal. Um parâmetro anatômico que nós devemos descrever, principalmente se um paciente tem uma patologia no seio frontal e que tem a chance de ir para uma cirurgia, é o chamado frontal beak. O que é o frontal beak? É uma extensão superior do processo frontal da maxila. E ele vai ter uma espessura diferente em cada paciente. Então, a gente às vezes pode falar da espessura e desse espaço entre o frontal beak e a parede superior do seio ou mais lateral do seio frontal no plano sagital. Então, aqui eu tenho um frontal beak estreitando, tá vendo? Essa abertura do recesso frontal é bem menor em relação a este paciente, que o frontal beak é bem menos espesso, seria então a gente pode falar um frontal beak com espessura usual ou um espessamento ósseo na região do frontal beak, estreitando o recesso frontal deste lado, que mede em torno de tantos milímetros de extensão ou de espessura ou de amplitude. Então, a drenagem dos seios frontais, como a gente viu na primeira aula, também vai para a região do complexo osteomeatal. Só que vai haver uma variação a depender da inserção do processo cinário. Como assim? Então, existem duas possibilidades. Que os seios frontais, eles drenam para o recesso frontal e podem ou drenar diretamente para o meato médio, depois ir para a nasofaringe, suas secreções serem deglutidas, ou primeiro ele passar no infundíbulo, se juntar literalmente às secreções provindas dos maxilares, alcançar então junto ao meato médio e posteriormente a nasofaringe serem deglutidos. E isso vai depender da inserção do processo uncinado. Essa inserção é bem variável, às vezes até dupla, mas didaticamente eles podem o processo uncinado, ele pode se inserir na parede lateral da órbita, ou seja, na lâmina papirácea, pode se inserir na concha nasal média, pode se inserir também no assoalho da cavidade craniana ou no chamado teto da fossa nasal. Então, observe, nessas duas situações abaixo, o recesso frontal, a secreção do frontal vai descer para o infundíbulo etimoidal, vai descer para o infundíbulo etimoidal e daqui vai junto com a secreção do seio maxilar e também do etimoide anterior para o meato médio e depois para a nasofaringe e depois serem deglutidas. Já nessa primeira situação, onde o processo uncinado se insere na lâmina papirácea, vai formar um recesso, que é chamado recesso terminal, que é uma variação anatômica até frequente. O que é que vai acontecer nesse caso? A drenagem do seio frontal vai ser direta para o meato médio e vai se separar da secreção vinda do seio maxilar. Então, é muito mais fácil eu ter uma sinusopatia associada frontal e maxilar numa situação como as duas inferiores, diferentemente nesta que eu posso ter uma sinusopatia somente do seio frontal, e não ter nenhum comprometimento inflamatório do seio maxilar daquele mesmo lado. São os padrões de sinusopatia que vai ser objeto de uma nova aula sobre patologias. Bem, aqui um exemplo tomográfico desse recesso
terminal. Então, você vê que o processo sinado ele vem e se insere na lâmina papirácea. O recesso frontal vai drenando diretamente para o meato médio. Já nesse caso, há uma inserção na concha nasal média. Então, as duas secreções se juntam no infundíbulo. E aqui uma inserção também, eu posso dizer também na concha nasal, quase chegando no teto. Então, se juntando a secreção do seio frontal direito com o seio frontal esquerdo. Então, está igual, né, praticamente dos dois lados. Bem, no plano sagital, novamente, eu vou chamar a atenção que a gente tem que observar o espessamento dessa região óssea, que é o frontal beak. Você vê que esse recesso frontal, essa via de drenagem do seu frontal está até boa, né, com amplitude razoável. E aqui é nessa topografia que vai ter uma outra célula extramural etimoidal, que é a célula de Agernaze, que é uma célula bastante frequente, vista em 93% dos casos, segundo dados de literatura. E essa célula de Agernaze, como vocês veem facilmente, ela também vai ter uma relação anatômica importantíssima com o recesso frontal, com a via de drenagem do seio maxilar correspondente. Ela pode ser unilateral, bilateral, com tamanhos variados, e podem estreitar, que no plano coronal a gente vê um estreitamento, uma obliteração mesmo do recesso frontal por uma célula de Agernaze bilateral. No plano sagital, a gente observa que essa célula é bem proeminente e o recesso frontal está totalmente obliterado. Vocês podem observar que, às vezes, essas variações anatômicas podem não estar associadas a sinusopatias, mas é um fator obstrutivo que corrobora para uma sinusopatia que venha a se tornar crônica em um paciente com outros fatores de risco ou possíveis, né, de estar ocasionando nele uma sinusopatia de repetição. São várias as causas. Bem, em relação às células extramurais etimoidais relacionadas aos seios frontais, além da célula de Agernaze, existem outras células. Antigamente, tinha uma classificação de Kuhn de células frontais que ia de 1 a 4. Os otorrinos, e na prática, hoje, preferem classificar, e eu acho ótima essa classificação, em supra-áger frontal, suprabula frontal e supraorbitária. Porque aqui a gente consegue entender pelo próprio nome o que quer dizer. Antigamente era tipo uma célula acima da áger, duas células, a célula entra ou não no seio frontal. O que aqui, pelo próprio nome, você já sabe. Supra-áger é uma célula acima da célula de Agernaze. Supra-áger frontal, o que é que quer dizer esse frontal? É que ela se estende para dentro do seio frontal. E uma suprabula é uma célula acima da bula etimoidal, que é nossa segunda lamela óssea. Depois vem a suprabula frontal e ainda a supraorbitária, que logicamente vai estar acima da órbita. E estas células frontais têm uma frequência relativa de 20% a 33% dos casos, os pacientes, e a gente deve sempre descrevê-la. Então, aqui uma supra-áger. Então, a célula de Agernaze, que a gente viu no plano sagital, é facilmente identificada, só que acima dela tem outra célula aérea, que é uma célula extramural, etimoidal, e que vai estar acima da célula de Agernaze e não se insinua no seio frontal, que ele até desenhou esse limite, tá vendo? Que seria o próprio frontal beak. Já nesse caso, a gente vê uma célula supra-áger, acima da Agernaze, mas que se estende para dentro do seio frontal daquele lado. Então, aqui você vê que ela se estende, e aqui a relação com a drenagem do seio frontal correspondente, né, vai estar bem comprometida. A célula suprabular. Então, lembre que vai ser a segunda lamela óssea, então, a célula extra acima da bula etimoidal. Então, a gente vê a lamela, a segunda lamela, que é o processo sinado, aqui é a segunda lamela basal, e acima dela tem uma célula, que é a suprabula, ou suprabular. Quando essa célula, que é aquele mesmo exemplo da supra-áger frontal, tem uma célula suprabular ou suprabula frontal. E aqui vai ocasionar realmente um estreitamento do recesso frontal,
que nessa situação, na presença de uma célula suprabular frontal, você pode até chamar de um ducto frontonasal, porque ele parece um ducto, né? Literalmente pela imagem. E a célula supraorbitária vai ser uma célula acima da cavidade orbitária, é uma célula, lembre que tem origem no etimoidal, e ela pode estar comprometida, às vezes, isoladamente por uma sinusopatia. Então, quando o cirurgião for fazer um tratamento cirúrgico frontal, se ele não souber que a doença está dentro de uma célula supraorbitária ou de alguma septação, ele não vai tratar, ele vai chegar nessa secreção, mas não vai alcançar. Você vê que ela está acima do frontal beak e totalmente dentro do seio frontal, sem nenhuma célula de Jagernase associada. Então, é a célula supraorbitária. Então, a gente viu que as células extramurais etimoidais relacionadas aos frontais são as células de Jagernase, as células supra-águer, a célula suprabular e a célula supraorbitária. Existe também uma outra célula, mas que não tem relação com o etimoide. Essa é uma célula originária de uma pneumatização do septo intersinusal, ou seja, que separa um seio frontal do outro, que vai ter uma relação importante com a própria crista Galli e vai drenar para o seio frontal. Por fim, os seios esfenoidais. Os seios esfenoidais também não estão presentes ao nascimento, como veremos ao seguir, e começam a se desenvolver por volta dos 4 meses de idade até por volta dos 14 anos. Então, como a gente já viu, os seios esfenoidais, eles vão drenar para o recesso esfenoetimoidal de cada lado. Então, a gente consegue identificar o ósseo de drenagem, que se situa na porção mais superior e anterior da parede anterior, tá vendo? A gente consegue ver bem no plano axial. Olha aqui o ósseo de drenagem, desse lado mais visto, que vai drenar para o recesso esfenoetimoidal, que vai se juntar com a secreção do etimoide posterior, que drena no meato superior. Uma variação anatômica muito frequente e comumente confundida com patologia é o chamado arrested pneumatization, ou seja, uma pneumatização interrompida do seio esfenoidal. Então, eu já peguei vários casos que chegam com suspeita de tumor ósseo, chega com suspeita de displasia fibrosa e, na verdade, é uma variação anatômica. Como eu falei, o desenvolvimento do seio esfenoidal começa após o nascimento, em torno dos 4 meses, e vai progredindo até por volta dos 14 anos de idade. Então, numa pessoa normal, é descrita que existe uma tendência a uma reconversão precoce da medula óssea em amarela na região do esfenoide. Então, geralmente, a gente tem ao nascimento medula vermelha, as células vermelhas estão se formando, e com o desenvolvimento, o crescimento, há uma reconversão da medula amarela óssea no nosso todo o corpo para de medula vermelha para a medula amarela. E essa reconversão, no caso do esfenoide, é descrita como um bem precoce. Depois vai ser um estágio que vai ver a pneumatização usual. No caso dessa variante anatômica, existe, por um motivo que não se sabe, uma falha dessa pneumatização. E vai ocorrer antes que a mucosa respiratória preencha aquela reconversão precoce da medula vermelha e amarela. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer um acúmulo de medula amarela junto ao seio esfenoidal. Parece que é um seio que não se desenvolveu, porque geralmente o seio daquele lado, ele vai estar hipoplásico. E a gente vai observar facilmente, tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. Então, na tomografia vai ter esse aspecto parecendo o osso normal com medula amarela, esse osso meio entremeado. E o seio esfenoidal ipsilateral reduzido de dimensão, hipoplásico. Na ressonância, você observa aqui no plano sagital, quando a medula está amarela, ela vai ter sinal de gordura. Olha o subcutâneo em T1, ele é branco. A gordura da díplo e da calota craniana também é branca, ou seja, tem hipersinal compatível com gordura, compatível com medula amarela. E a região desse arrested pneumatization, ou de
pneumatização interrompida, ela vai estar com sinal de medula amarela em T1. Em T2 também observe um sinal heterogêneo, parece até secreção, mas é sinal de medula amarela. E quando a gente faz uma supressão de gordura, a gente vê que há uma queda de sinal, ou seja, tem gordura naquele local. Então, por favor, não confundam tumor, displasia fibrosa, tumor ósseo, com essa variação anatômica, que não é infrequente, né? A gente costuma ver uns 4, 5, 6 casos por ano. Bem, os seios esfenoidais também têm relações anatômicas importantíssimas. E com estruturas vasculares nervosas que podem dar lesões iatrogênicas muito graves. Então, a gente tem que ter atenção e descrever essas variações. Então, aqui, ó, chamando a atenção, é uma importante meio, né, de cirurgias para a base do crânio, então, um trajeto cirúrgico significativo, então, a gente tem que saber o que é que está ao redor, por fora dos seios esfenoidais, quando, por exemplo, vai fazer uma cirurgia na base do crânio, uma cirurgia de hipófise, é uma via natural para acesso, né, a essas regiões celar, um tumor paracelar, um tumor supracelar ou um tumor no clivos. É um acesso também ao cavo de Mecke, onde passa o nervo trigêmeo, e a fossa craniana média. Então, por isso, a gente tem sempre descrever e falar das variações anatômicas, que são elas relacionadas às artérias carótidas, intracavernosas, aos nervos ópticos, a outros nervos importantes, que são os nervos vidianos e maxilares, que vão passar naquela região anatômica que eu falei, que são as fossas pitérigo-palatinas, e com a glândula pituitária ou hipófise. Então, você observa que o esfenoide tem uma relação importante com a célula túrcica, com as artérias carótidas de cada lado, com os nervos ópticos, e aqui com os canais dos nervos maxilares, o forame redondo e o canal do nervo vidiano. Esse aqui seria uma situação anatômica bem legal, bem fácil, porque esse não há deiscência, não há protrusão, né, para dentro dos seios desses canais óptico, carotídeo e dos nervos maxilar e vidiano. Então, essa é uma situação bem tranquila, sem variação anatômica significativa. Porém, é muito comum algumas variações de pneumatização dessas paredes laterais. Traçando uma linha, quando a gente observa essa clinoide anterior, que é essa projeção do seio esfenoidal e que vai delimitar a célula túrcica lateralmente, a gente vai definir que seria o normal a pneumatização dos seios esfenoidais. Quando ultrapassa essa linha, a gente vai ter o chamado recesso lateral pneumatizado. Então, você vê que essa pneumatização ela pode ser assimétrica. Aqui, nesse caso, é bem discreta, nesse caso, é mais um pouquinho proeminente. Nesses casos, aqui, bem exuberantes. E vejam que qual a importância dessa pneumatização? É que aquela relação com o forame maxilar, do nervo maxilar e vidiano, olha o nervo maxilar para onde veio. Ele agora tem uma íntima relação com a parede lateral do seio esfenoidal direito. E o nervo vidiano, ele está protruindo. Não tem uma decência óssea, porque tem uma lâmina óssea ainda protegendo, mas ele está totalmente se projetando na cavidade esfenoidal correspondente, a semelhança desses dois casos. Então, em relação ao recesso lateral, como eu descrevo, eu falo, chama atenção a pneumatização do recesso lateral dos seios esfenoidais, aumentando a exposição intracinusal dos nervos maxilares e vidianos correspondentes, ou dos canais dos nervos maxilares ou vidianos correspondentes, ou dos forames redondos, por onde trafegam os nervos maxilares, que é o V2, né, o ramo V2 do trigêmeo, e também com os nervos vidianos. Outra pneumatização que pode acontecer é dos processos clinoide. Aqui, nesse caso, é uma pneumatização do processo clinoide anterior direito. E aqui, nesse caso, eu falo, há também uma pneumatização do processo clinoide direito, aumentando a exposição intracinusal dos canais dos nervo óptico e carotídeo ipsilaterais na cavidade esfenoidal correspondente.
E outra variação anatômica que precisamos descrever é a posição do septo intersinusal. Ou seja, muitas vezes a gente vê vários septos dentro dos seios que a gente pode descrever. O septo intersinusal é esse que divide os seios esfenoidais em direito e esquerdo. Então, esse aqui realmente tem uma anatomia linda, né? Ele é simétrico, imagine esse caso. Talvez ele tenha uma face, aquela paciente ou aquela pessoa com a face bem simétrica. Mas, diferentemente da maioria das pessoas que vão ter septos intersinusais desviados. E uma coisa importante para a gente descrever é quando esse septo intersinusal vai se inserir perto aqui, ó, do nervo óptico, e às vezes até na inserção da carótida. Então, quando ele, por exemplo, vai fazer uma ressecção do septo, fazer alguma tração, e existe uma inserção na região do canal carotídeo, pode aumentar o risco de lesão vascular. Então, essa relação superior com a célula túrcica, ela pode ser tanto avaliada pela tomografia ou pela ressonância, mas eu observo que muitas vezes o cirurgião, o neurocirurgião, ele costuma pedir uma tomografia de face quando vai fazer uma cirurgia de hipófise por um macroadenoma hipofisário, por exemplo. Então, assim, é bom você colocar no seu laudo que é um exame, a indicação clínica é a programação ou planejamento pré-cirúrgico de uma cirurgia ou de uma cirurgia transesfenoidal. Então, a hipófise, ela se localiza na célula túrcica, aqui na ressonância você vê a própria glândula, a haste hipofisária e a relação com o seio esfenoidal de cada lado. E essa pneumatização ao redor da célula túrcica, ela pode ser variada. Você vê que, nesse caso, o seio esfenoidal aqui com A na ressonância. Então, ele tem até um campo cirúrgico razoável para ele penetrar aqui na célula e chegar em algum tumor, em alguma lesão intracelular, ou supracelular, ou paracelular, que ele tem interesse de manipular. O clivus aqui, ele só está denso e só alcança a metade da extensão da célula túrcica. Então, a gente, numa cirurgia de um planejamento, por uma tomografia de face, você vai falar de todas as variações, porque ele vai penetrar, vai entrar com material cirúrgico por toda a cavidade nasal, então a gente vai descrever toda aquela parte de trajeto e vai entrar no seio esfenoidal. E aí a gente vai descrever também, seja pela tomografia ou mesmo numa ressonância, você pode falar que a pneumatização do seio esfenoidal está envolvendo completamente a célula túrcica, como nesse caso. Aqui a manipulação cirúrgica é muito fácil. Aqui existe parcialmente metade do assoalho da célula túrcica está recoberto por pneumatização do seio esfenoidal. Já nesse outro caso, o clivus completamente circunda, então não tem seio esfenoidal tocando no assoalho da célula, então aqui uma cirurgia transesfenoidal é muito mais difícil, pode ser necessário um acesso pelo osso frontal mesmo, do que pela via transesfenoidal. Então, lembrando essa relação, mais uma vez, nesse caso, da célula túrcica com o seio esfenoidal. Aqui, uma insinuação completa da célula túrcica, no caso de um macroadenoma. Então, macroadenoma aqui na ressonância se insinuando completamente no seio esfenoidal. E aqui a gente consegue ver que esse macroadenoma está inserindo e a pneumatização está completa do seio esfenoidal direito em torno do assoalho. Então, quando ele entrar, o ideal é ele entrar para o seio esfenoidal direito, porque o septo intersinusal, que separa o direito do esquerdo, está desviado e o tumor vai ser mais facilmente acessado pelo seio esfenoidal direito. Aqui, novamente, a pneumatização da apófise clinoide anterior, aqui do lado direito, o mesmo caso que a gente já viu, e aqui bilateralmente. Então, nesse caso, eu vou falar pneumatização de ambos os processos clinoides anteriores, aumentando a exposição do canal dos nervos ópticos e carotídeos no interior das respectivas cavidades esfenoidais. E aqui, aquele septo intersinusal com íntima relação com a carótida, com o canal carotídeo, aqui aquele outro caso que a gente já viu, com o nervo óptico desse lado. Uma outra variação anatômica que veremos adiante é uma célula extramural etimoidal, que é a célula de Onodi ou Onodi,
que a gente começa a suspeitar quando a gente observa um septo dentro do seio esfenoidal com direcionamento horizontal. Então, existem septos verticais, o mais central é o intersinusal, que separa a cavidade direita da esquerda, e quando a gente vê um septo deitado horizontal, pensar que aqui, na verdade, é uma célula etimoidal extramural, denominada de onode, que é como a gente vê. Como é que a gente vai confirmar? A gente vai fazer uma reconstrução no plano sagital e vai observar que esta célula acima é uma célula etimoidal extramural e que o seio esfenoidal está deslocado para baixo. E qual a importância dessa célula? Lembrem que aqui a gente tem um canal óptico. Então, a relação do seio esfenoidal não vai ter mais relação com o canal óptico. Na verdade, o que é que vai estar relacionado com o canal óptico? Uma célula etimoidal. Aqui, uma célula etimoidal bem posterior, que é a célula de onode. Então, quando eu reconstruo e faço um corte axial, eu vou vendo que mais inferiormente, se eu cortar aqui, eu estou na região do ósseo de drenagem, do seio esfenoidal, e quando eu vou subindo, eu chego em uma célula que tem relação com o nervo óptico, que é uma célula, é a célula esfenoidal. Na verdade, não, é uma célula de onode. Qual o risco? É quando eu tenho uma sinusopatia nessa célula de onode, há uma maior probabilidade, um risco maior de ter uma neurite, um processo inflamatório secundário no nervo óptico adjacente. Que foi esse caso que a gente suspeitou quando a gente viu um preenchimento na ressonância de uma célula posterior. Eu falei, aqui é o etimoide, é um onode ou é o esfenoide? Quando eu coloco no coronal, eu vejo que existe uma linha horizontal separando. Então, aqui é uma célula de onode que está preenchida por secreção, por espessamento mucoso. E quando a gente olha na ressonância, aqui é ressonância, na fase pós-contraste coronal, a gente observa um realce no nervo óptico desse lado, uma neurite óptica, que a gente tentou associar a uma sinusite, uma sinusopatia inflamatória, numa célula timoidal posterior, numa célula de onode. Aqui exemplificando na prática a importância de descrever e prestar atenção à presença dessa variante anatômica. Mais uma vez, a importância de falar e prestar atenção na posição e na relação das artérias carótidas com as cavidades esfenoidais e com as apófises clinoides anteriores. Então, aqui, novamente, uma pneumatização bilateral. Aqui, uma pneumatização unilateral. E aqui, um septo que está difícil de ver, mas que se insere na altura do canal carotídeo direito. Então, maior risco de lesão vascular se eu tracionar ou fizer ressecção desse septo esfenoidal. E uma variante anatômica rara, mas muito grave, é a deiscência. Você vê que a carótida ela penetra completamente dentro de cada seio esfenoidal correspondente, então risco de lesão vascular em uma cirurgia de seios esfenoidais, aqui de ambos os lados, muito arriscada, né? Muito grave. Aqui, novamente, no plano axial, uma deiscência do canal carotídeo direito. Então, por fim, lembrar que essas variações, elas devem ser descritas e, sobretudo, essas mais importantes, que podem existir complicações, das quais as mais graves sempre são relacionadas a lesões no assoalho, da cavidade craniana, então aqui conteúdo gás, né, pneumoencéfalo, lesões na cavidade orbitária, lesões vasculares, aqui sendo necessária uma clipagem da artéria timoidal anterior, que a gente viu bem na outra aula, aqui uma lesão, mais uma vez, do assoalho, da cavidade craniana, do teto da fossa alveolar, em uma cirurgia endoscópica, nasal deste lado, com hematoma, sangramento, e inclusive uma encefalocele, né, descendo através dessa falha óssea na base craniana. Então, para finalizar, como mensagens finais, lembrar como é importante o estudo detalhado da anatomia de cada paciente através da tomografia computadorizada no pré-operatório de uma cirurgia endoscópica nasal,
que o radiologista ele deve descrever todas as variações anatômicas pertinentes e chamar atenção para aquelas com maior risco de complicações graves durante o procedimento. Avaliar também a extensão de doença inflamatória, fazer o diagnóstico presuntivo de neoplasias subjacentes e também indicar contraste venoso nas situações suspeitas de uma doença tumoral como causa de uma sinusopatia inflamatória. Esses dois últimos pontos são para chamar a atenção de outras importâncias, né, e outros papéis dos exames de imagem e que serão assuntos de aulas posteriores sobre doenças inflamatórias benignas e neoplásicas relacionadas às fossas nasais e os seios paranasais. Espero que tenham gostado, aproveitado e até a próxima. Um beijo.